Então, dando continuidade aqui à nossa videoaula, a gente tinha executado como teste, né, a interface. Agora, voltando então aqui para a implementação, vamos adicionar a parte dos botões, certo? Então, vamos começar com o Painel Buttons. New JButton, e também vamos utilizar o MIG Layout para os botões. Opa, não é JButton, é JPanel. Vamos fazer um Panel Button .set border, border factory .create etched border. Vamos também fazer um Panel Button .set bounds para definir o tamanho e a posição do painel. Vamos colocar aqui um valor de 5, 105, 480 e 40. Então, posição X na tela, posição Y na tela, a largura, e o 40 seria a altura do painel, ok? Panel Button, vamos adicionar aqui, seria, não, antes de adicionar, a gente tem que criar os botões, então é btn new JButton, btn, deixa eu criar uma ordem aqui, save, serve, JButton, btn cancel, new JButton, btn remove, new JButton e btn update, que recebe new JButton. Como vocês viram na primeira videoaula, a nossa tabela tem imagem nos botões. Eu fiz um upload para vocês baixarem essas imagens e o link está na página do post aí no blog. É só vocês procurarem, baixem, descompactem, copiem a pasta IMG e colhem a pasta IMG dentro do diretório src do projeto, ok? E aqui tem alguns botões, ó, o add, cancel, entre outros aí que a gente vai utilizar. Agora, para ter acesso a esses botões, a gente vai fazer um esquema aqui, que vai ser um class loader, o método getClass, .getClassLoader. A partir daí a gente tem acesso vai ter acesso aos botões, mas para isso eu vou precisar adicionar um ícone, image icon, no construtor do JButton, e a partir da variável loader eu faço um get resource
o qual nós vamos ter o img, que é a pasta, barra, qual botão a gente vai usar. No caso aqui é o botão new, então vai ser new png, new.png. Deixa eu copiar aqui, adicionar nos outros construtores, e agora a gente só precisa colocar o nome correto. Então o save png, cancel png, remove, eu acho que deve ser o trash, e o update é o edit. Isso aí. Agora no Painel Buttons a gente vai adicionar então os botões dentro do painel. Então o primeiro vai ser o btn new. Esses atributos que eu estou utilizando aqui é tudo modelo que eu peguei lá naquela aplicação que eu mostrei para vocês, certo? Então, se vocês quiserem mudar alguma coisa e não souberem como, vocês deem uma olhada lá, que com certeza vocês vão conseguir entender como que funciona bem essa biblioteca de layout, que é o MIG Layout. Related. O painel buttons.add, qual é o que falta? Update. E falta um que é o remove. Remove é o último, não vamos colocar nada. Acho que só adicionar ele então depois do painel add. A gente já pode fazer um testezinho aqui. Então, a gente já tem o formulário para inserir os dados e os botões. Ok? Aqui é um alinhamento à esquerda, propriedade para alinhar à esquerda, com um espaço de 90. Então ele alinhou à esquerda com um espaço de 90 e os outros botões passaram a ser alinhados horizontalmente pela direita. Esse atributo aqui vai fazer essa separação, ok? Esse pequeno espaço. Então eu tenho um espaço do save para o botão cancel e um espaço do update para o botão save. E aí ali no botão remove eu acabei não colocando nenhum atributo porque não foi preciso. Então a função desses atributos aqui vocês já têm um pouquinho de conhecimento. E aqui, né, as imagens dos nossos botões.
que adicionamos aqui. Estão todas elas adicionadas aqui. O que falta agora, então, adicionar a tabela. Vamos construir a tabela, então. Panel Table. Então, New JPanel. Também vamos utilizar o MIG Layout. Vamos colocar uma borda no painel. Border Factory. Create título. Lista de livros. Falta adicionar o tamanho do componente de Panel Table. Então, set bounds 5, que é a nossa posição X, 150, que é a posição Y, 480, que é a nossa largura, e a altura 240. Veja que o Y foi aumentando, né? Eu comecei com o Y em 0, por exemplo, o Y0 aqui nessa posição, onde está o ponteiro do mouse. Depois foi utilizado o Y105, então 0, vamos dizer que 105 seja aqui, e agora 150, que vai ser um pouco mais abaixo do 105. E o X é sempre o mesmo, porque a gente vai sempre manter na mesma posição aqui, né? Como se você estivesse alinhando pela esquerda. E o 480, então, é o tamanho da largura, a horizontal do componente, e 240 é a altura, né? A parte vertical. A gente tinha criado aqui a tabela, né? A gente chamou de table. Então, a tabela a gente também tem que inicializar ela, porque a gente vai adicionar ela no Panel Table. Então, vamos fazer aqui um New JTable a princípio. Também tem uma outra variável, a ScrewPane. Tem que inicializar no JScrewPane, no qual a gente insere a tabela. Então, a tabela vai ficar dentro do componente ScrewPane. E agora, o Panel Table.add, a gente adiciona o ScrewPane. Feito isso, a gente adiciona então no JFrame o nosso Panel Table. Para quem nunca fez assim uma interface na mão, por exemplo, esses métodos aqui, add, set minimum size, set visible, e outros métodos como esses iniciais aqui, são todos métodos herdados da classe JFrame, ok? Por isso que eu não estou criando uma instância de uma classe ou alguma coisa assim. Simplesmente estou herdando do JFrame. Eu acho que já dá para fazer um segundo teste. Vamos ver aqui. Então, a interface está toda posicionada. E agora, mais à frente, a gente coloca nesse espaço aqui a nossa tabela que foi implementada aqui no Libro Table Model. Certo? Então, até a próxima aula.